Olá, meus amigos, estamos aqui então para mais um vídeo, né? Um vídeo diferente, inclusive, né? Eu sou muito fã daquele canal Bastidores do Brasil, onde um PM lá do Tocantins faz a maior anarquia do mundo nos desenhos, né? E aí eu vi uma entrevista dele falando que ele ia mostrar como que ele faz aquela anarquia. E é claro, eu vi a live, né, ele explicando certinho como que faz toda aquela anarquia, e aí eu peguei amor na ideia, né? Eu falei, poxa, eu dou as sugestões e o pessoal não sabe de onde que vem essas sugestões, né? Então eu escolhi o jogo Udinese e Atalanta para mostrar para vocês como é feito esse trabalho de eu dar a sugestão, onde eu acho que eu fui feliz em separar, né? Copiei a nomenclatura da Vovoteca, né? Super seco, que são aqueles secos mais confiáveis, os secos favoritos, que são quase confiáveis, o seco surpresa, que já, bem dizer, não é confiável, e o seco zebra, nada confiável, né? Então eu passei a medir o número de acertos pelos super secos e pelos secos favoritos. Então, o seco surpresa e o seco zebra, as estatísticas, é mais quase que no chute, né? Porque as estatísticas, os números não ajudam, né? Então, hoje vocês vão entender como que eu chego nessa anarquia aí, ok? Quando a gente dá as sugestões para vocês. Eu acho até interessante, né? Vocês verem como que a gente faz isso daí, ok? Seria impossível, por exemplo, fazer os 14 jogos igual eu vou fazer esse daqui, que nós ficaríamos 2, 3 dias só fazendo vídeo, né? Porque tem jogo que eu tenho que pesquisar mais de 20 clubes, né? Igual esse mesmo aqui, eu tive que pesquisar 11 clubes para fazer essa sugestão aqui da Udinese, ok? Então vamos ver como que funciona essa anarquia? Bom, vamos lá. Foram 8 rodadas do campeonato italiano, né? E a Udinese, para quem não conhece, ela seria que nem um América, mais ou menos, o América Mineiro daqui. Não é time pequeno e não é time grande, né? É um time médio querendo chegar grande, né? E a Udinese, para vocês terem uma noção, quem não se lembra, ela que comprou o Zico, né? E esse ano eu acredito que ela tem tudo para disputar o Scudetto, né? Eu estou olhando com muito carinho o time da Udinese, que eu acompanho o campeonato italiano, gosto bastante, né? Então o que eu fiz em primeiro grau, né? Eu vou mostrando por aqui, pessoal, que eu sou muito fraco, né? Agora que eu vi que eu estou sem imagem, né? Que eu sou muito fraco com relação a informática, né? Agora que eu vi que eu estou sem imagem, né? Vou ter que ver como que eu acerto essa anarquia, mas está valendo, eu acho que está valendo aí. Então eu tive que fazer tudo no papel. Aí eu peguei os 8 clubes que a Udinese jogou e os 8 clubes que o Atalanta jogou, né? E vi que dos 8 clubes que a Udinese jogou, 5 clubes o Atalanta também jogou. Opa, então aí eu já divido em 2 partes. Então qual clube que o Atalanta e a Udinese jogaram? Veja, jogaram com o Verona, o Roma, a Fiorentina, o Monza e o Milan. E é claro, o Atalanta também jogou com esses 5 times. Aí eu fiz um apanhado, né, de quantos gols a Udinese marcou. A Udinese marcou 17 gols e sofreu 8. Ela tem um saldo de 9 gols. E o Atalanta, 12 gols e sofreu 3 gols apenas em 8 jogos. Também tem um saldo de 9 gols. Perfeito? E o que eles fizeram nesses 5 jogos que os dois jogaram, né?
Então vocês vejam bem, a Udinese, né, ela marcou nesses 5 jogos 11 gols e sofreu 6. Isso eu estou falando apenas dos 5 jogos. Nos 8 jogos foi 17-8. Então ela ficou com um saldo de 5 gols nesses 5 jogos que o Atalanta também fez. E o Atalanta, curiosamente, nesses 5 jogos, a Udinese fez 11 e o Atalanta fez 6 gols. Porém, a Udinese levou 6 gols desses times e o Atalanta levou só 1. Né? Então veja que interessante. 5 gols de saldo para cada um. Né? E aí você pega e... se você tirar, né, por exemplo, o pior resultado que isso é feito em vários esportes, inclusive na Fórmula 1, muitos anos se usou isso. Por que tirar o pior resultado? É aquele resultado que o esportista teve algum problema à parte, né? Tem muito isso no score corrigido, né? Aí a Udinese leva vantagem, porque a Udinese perdeu o primeiro jogo e empatou o segundo, e depois deslanchou, né? Ao passo que o Atalanta vem com resultados magrinhos, mas vem se mantendo, né? Muito bem. Se eu vi 5 jogos, teve 3 jogos, 3 equipes que a Udinese jogou e o Atalanta não jogou. Quais foram essas equipes que a Udinese jogou e o Atalanta não? Foi o Inter, o Sassuolo e o Salamantina. E o Atalanta jogou com a Cremonese, com o Torino e com a Sampdoria, né? Aí o que eu faço nisso? Que colocação que está o Inter? Está em 9º. Que colocação que está o Sassuolo? Está em 8º. Que colocação que está o Salamantina? Em 14º. Você somando, dá 31. Como são 3 equipes, você divide por 3. Dá 10,3 de classificação. E quantos gols, né, que tem de saldo esses 3 times? Também deu 31. Então deu 10,3. E a Atalanta? Ela jogou com a Cremonese, com a Torino e com o Sampdoria. A Cremonese está em 19º lugar, ou seja, penúltimo lugar. O Torino está em 10º lugar. E o Sampdoria em 20º lugar. Veja, o Atalanta jogou com os 2 últimos, que o Torino ainda não jogou. E um agravante, né? Se você dividir, deu 41, dividido por 3, dá 13,6, ou seja, o Atalanta jogou com equipes bem mais fracas do que a Udinese. E estão basicamente junto lá na tabela. E de saldo, né, de gols marcados, a Cremonese fez 3, o Torino 10 e o Sampdoria 2, ou seja, fizeram 15 gols. Mesmo assim, o Atalanta ainda empatou com a Cremonese recente agora, diferente da Udinese que empataram lá na primeira rodada, quando estava começando o torneio, né? Então aí você vai pegando esses dados, dividindo por 3 e vai dando uma numeração. É claro que aqui, pelos números, a Udinese já é a favorita. Por que é a favorita? Ela tem um ataque muito mais eficaz do que o Atalanta. Mestre, mas a defesa é uma peneira, né? A defesa é uma peneira, levou 8 gols. Por que levou 8 gols? Porque os adversários, veja,
Os adversários da Udinese, se você pegar, estão muito melhor na tabela do que os adversários do Atalanta. Por exemplo, veja um Inter, você vai jogar com o Inter e a Cremonese, a diferença é brutal. E a Udinese meteu 3. Então você veja que é um ataque fortíssimo. Meter 3 no Inter, no Sassuolo, que joga numa retranca danada. Meteu 3 no Sassuolo. Então, se você tirar o pior resultado, a diferença cresce muito. Então eu vou pegando cada item desse e vou dando uma numeração. Por essa numeração, eu já sei que a Udinese é favorita. Tá? Veja, é um jogo dificílimo, mas os números já apontam para um favoritismo da Udinese. Mas espera aí, mestre, a Udinese é super seco, é favorito surpresa ou é favorito zebra? Ainda não sei. Eu faço esse trabalho com os 14 e vou pondo uma numeração ali nos 14, né? Quando eu chego no final, aí eu vou ver o que tem a numeração mais alta é o primeiro favorito super seco número 1, aí favorito super seco número 2, e eu tenho um teto para favorito super seco, vai ter teste que eu vou dar 2, por exemplo, favorito, um favorito super seco, igual no passado, no teste passado, eu dei 6 super seco favorito, errei 1, né? E acertei os 5. Então, esse trabalho ele é feito jogo a jogo. Por exemplo, o jogo Londrina e Grêmio vai me dar uma mão de obra danada. Tem muita coisa em jogo nesse jogo do Londrina e Grêmio, né? O Londrina não tem mais nada a perder. O Grêmio tem tudo a perder. Ganhou ontem, quer se classificar, então eu tenho que ver várias equipes. O Sport, o Ituano, como que vai ser o jogo hoje, né? A gente tem que ver o histórico do Ituano, como que o Grêmio se sai com times igual médios, igual Londrina, fora, né? Porque às vezes a pessoa fala, ganhou 10 partidas fora, mas ganhou de ninguém, né? Ganhou 10 partidas fora e perdeu 2. Ele perdeu 2 para times que tinham alguma consistência, né? Então eu não olho só esse fato, se está indo, se é time caseiro, não. Eu olho com quem que ele jogou, como que está na tabela, como que está o ataque desse time. É claro que você tem erros, né? Você faz todo esse trabalho, igual fiz aqui com a Udinese, que eu gastei quase 12 horas para fazer, e aí chega lá, o juiz expulsa 1, 2, né? O jogador se machuca, cai chuva, dá dor de barriga não pode ir, aí todo aquele cálculo que você fez vai por água abaixo. Por isso eu vou deixar de fazer? Claro que não. Tem o fator humano? Tem, né? Mas sempre no esporte eu aprendi isso, né? A lógica prevalece, ela não é sempre, mas ela prevalece. A exemplo do teste passado, de 8 sugestões, 7 foram acertadas, né? Então aí é para vocês verem como que a gente chega naquela sugestão, porque às vezes ali a gente está falando, olha, coluna 1, coluna do meio, coluna 2, e o pessoal não tem uma noção do que tem nos bastidores, né? O que você fez, por que você está falando coluna 1, coluna do meio, coluna 2, ok? E aí, pessoal, eu vou pedir, se vocês gostam do canal, se está ajudando as sugestões, vamos dar o like, vamos compartilhar e ajudar o canal, se inscrever, né? Principalmente se inscrever aí no canal. E a gente faz esse trabalho aí com muito amor, né? Porque eu sou amante do esporte, inclusive, modéstia à parte, sou especialista em criar tabelas tipo o suíço, score acumulado corrigido, né? Que se usa em várias competições, né? O score acumulado corrigido é isso, você tira o pior resultado, que eu acho excelente, né? Que foi o caso aqui da Udinese, na estreia perdeu para o Milan. Hoje eu acho que já não perderia, né?
Então, você tem um retrato, por exemplo, que o Atalanta está na frente da Udinese, mas jogou com adversários bem mais fracos, né? Teoricamente, poderia estar mais na frente ainda, a partir do momento que a Udinese não começou bem. A primeira e segunda rodada foi um desastre, ok? Então é por aí que eu faço, espero que vocês tenham gostado do vídeo, e já fica, eu não sei se é o seco, mas que a Udinese é a favorita contra o Atalanta vocês podem ter certeza. E até sexta-feira, né, eu devo dar sugestões dos super secos, dos favoritos surpresa e dos favoritos zebra, ok? Aquele abração, muito obrigado e até o próximo vídeo, se Deus quiser.